Olhar D está no ar. Aqui você encontra diversão, entretenimento e um conteúdo de relevância. O Olhar D tem um oferecimento de doutora Márcia Belim Vargas, médica oftalmologista, atendimento com empatia e alegria. Grenoble Imóveis Planejados, projetamos sonhos com design e precisão. Doutora Tanisa Dalmolin, especialista em harmonização facial. Savoie, moda com conceito. Doutora Vanessa Bock, excelência em harmonização facial. E Nana Clínica, valorize sua beleza com naturalidade. Doutora Estela Mota, gastro e hepatologista, pelo equilíbrio da sua microbiota. Genki Estética e Saúde, a verdadeira beleza floresce quando cuidamos da nossa saúde com amor e dedicação. Doutora Ana Paula Rezende, médica ginecologista, reposição hormonal segura e ética. Aline Gomes, fisioterapeuta e psicomotricista, atendimento especializado no desenvolvimento infantil. Este é o Olhar D e a partir de agora você nos acompanha. Fique conosco. Vamos receber agora a doutora Tanisa Dalmolin, ela que é cirurgiã dentista, especialista em harmonização facial. Ela atua em harmonização facial desde 2016. O seu foco é gerenciar o envelhecimento com elegância e naturalidade. Então, em primeiro lugar, eu quero dar as boas-vindas à doutora Tanisa. Obrigada, Cris, pelo convite. Eu que agradeço tu estar aqui conosco hoje para nós falarmos sobre um assunto que é bastante delicado, que é o envelhecimento. E eu já começo te perguntando, tu fala aqui que tu gerencia o envelhecimento com elegância e naturalidade e esse é o teu foco. É possível nós termos um gerenciamento de envelhecimento com elegância e com naturalidade? Sim, é possível a gente gerenciar esse envelhecimento. Inclusive, eu digo que a prevenção é melhor do que depois que algo já está instalado, né? Então, a gente tem que lembrar que o envelhecimento é natural para todos, né? Sim. Todos nós vamos envelhecer. Sim. Aí, obviamente, que existem vários fatores que vão influenciar. Uns vão envelhecer um pouco mais cedo e uns um pouco mais tarde, né? Certo. Então, isso depende da questão genética do paciente, tipo de vida, os hábitos que ele leva, se é um paciente fumante, se é um paciente que pratica muito exercício físico, né? Se é um paciente que come muito carboidrato, muito doce, alta exposição solar, não uso protetor solar, que eu sempre digo que é extremamente importante, né? A gente já cedo para os nossos filhos ensinar e explicar o quanto é importante, Exatamente. né? Então, esses fatores podem sim acelerar esse processo do envelhecimento, né? E aí, quando a gente fala para o paciente essa questão do gerenciamento, a gente tem que englobar tudo isso, né? Esses fatores que são importantes, que são fatores intrínsecos, que o paciente pode, em alguns momentos, estar controlando. Certo. E aí, a gente pode, sim, se beneficiar, então, dos procedimentos, né? Que vão nos ajudar, então, a retardar esse processo de envelhecer, né? Agora, pelo que tu nos fala, então, existe todo um contexto, não, por exemplo, mesmo que a pessoa tenha uma vida que ela não faça uso de cigarro, que é extremamente prejudicial para a pele, todo tipo de vício, faça atividade física, tenha uma boa alimentação, um bom sono, mas se ela tem um fator genético complicado, isso dá uma bagunçada em toda essa prevenção, né? O que é possível fazer, então, quando a pessoa tem um fator genético que faz com que ela tenha, muitas vezes, já tem muito profundo aqui, tem a olheira muito funda, tem os olhos muito caídos, o que é possível fazer nessa pessoa que o fator genético fica boicotando todo esse esforço e essa dedicação que ela tem? Sim. Bom, então a gente pode entrar com vários procedimentos, né? O importante que eu sempre digo, a gente tem que lembrar o paciente olhar para o paciente como um todo. Certo. Então a gente não pode só pensar em inflar, né? Porque existem profissionais que inflam, colocam um exagero de ácido hialurônico para preencher, pensando em melhorar. Então, a gente tem que pensar já um pouco diferente. Pensar em melhorar a qualidade da pele desse paciente, né? Então, eu sempre digo que eu tenho muitas pacientes na faixa de 40, 42, 45, que elas chegam no consultório e falam assim, Tanisa, eu tô com uma sensação de meu rosto tá caído. Tá tudo caindo, não sei. Derretendo. Tá derretendo. E não é sensação, realmente derrete. É o derretimento. Então, quando o paciente vem com essa queixa, a gente tem que pensar, bom, então eu já tenho que começar a estimular o colágeno dela, né? Então, aí a gente
está entrando num gerenciamento. Certo. Então, a gente pode indicar para ela bioestimuladores de colágeno. Consultório, eu acabo usando muito o Sculptra e o Radiesse, né? O Sculptra, na verdade, ele vai melhorar a qualidade dessa pele e com pontos estratégicos individuais para cada paciente, porque nunca vai ser uma aplicação igual, né? A gente vai tentar fazer uma verticalização dessa face. Então, ele vai dar essa sensação de que a pele está mais firme e mais coladinha. Certo. Quando eu quero estimular um pouco de colágeno focal, mas também dar um pouco mais de volume para a gente melhorar aqui o bigodinho, que é uma reclamação bem recorrente, o bulldoguinho e a marionete. Certo. Então, a gente pode também pensar num Elancê, que ele também é um bioestimulador de colágeno e ele também dá uma leve volumização. Então, tudo pensando em pontos estratégicos. Certo. A gente pode associar, então, também o uso do Sculptra com os preenchedores faciais, sempre pensando em verticalizar. Porque o que é o envelhecimento, né? Quando a gente é jovem, a gente tem um triângulo invertido. Né? Então, a gente faz esse triângulo. E a gente começa a perder compartimentos de gordura, né? A gente começa a ter reabsorção óssea. Aos 20 anos, a gente começa já a ter os primeiros sinais de diminuição da produção de colágeno, dos antioxidantes. Aos 20 anos já Isso, começa? Nossa, muito cedo. Aos 20 anos, é cedo. Aí depois vai aos 30, isso vai se acelerando. Aos 40 e aos 50 a gente diz que é quando a coisa começa a realmente ficar a pele mais ressecada, né? Então, voltando lá aos procedimentos, que eu estava falando sobre a questão do envelhecimento, aí a face começa a ficar mais mais quadrada. E não triangular como era antes. Não triangular, a gente fala o triângulo da beleza. Sim. Então, a gente tem que pensar em procedimentos que vão elevar, sustentar os tecidos. Certo. Então, por que a palavra gerenciar, né? Obviamente que quem já está na faixa dos 40, 45, 50, 60, existem procedimentos que sim, a gente pode fazer para melhorar os sinais que já aconteceram, né? E fazer com que a gente possa envelhecer ainda melhor, então através de procedimentos, nutracêuticos, enfim. Mas quando o paciente é mais novo, essa é a conscientização que eu passo. Quanto mais novo você começa a realizar os procedimentos, lá na frente você vai gastar bem menos, porque você já está dando um estímulo focal em específico para fazer com que o teu envelhecimento não seja tão acelerado. Né? Então, quando a gente traz lá para os 20 anos, tu diz tão cedo, né? Por exemplo, a gente sempre fala com o rosto. Né? A gente tem as expressões faciais. Então, pacientes que são hipercinéticos, aqueles que têm um excesso de movimentação, a gente já pode indicar a toxina botulínica a partir dos 18, 20 anos. Quer dizer, aquela pessoa que ao se comunicar, ela usa muito as expressões, ela fecha os olhos, ela abre a boca. Isso. Essa pessoa já é uma indicação mais precoce, então, para o início da toxina. De iniciar a toxina, de forma preventiva. Certo, perfeito. Porque uma analogia que a gente pode fazer é simples. Vamos supor que eu tenho um papel, tá? E esse papel tá lisinho. Então, é meu paciente de, sei lá, 15, 16 anos. Certo. Tá? Aí eu amasso esse papel. Quando ele volta, ele nunca vai ser mais a mesma coisa. Ele vai ter essas ranhuras. Então, onde que entra a toxina preventiva? Porque a nossa musculatura vai estar sempre em trabalho, sempre movimentando, tá? E aí a gente vai tendo essas perdas de colágeno, perdas de elastina. E o músculo vai fazendo isso aqui, tá? E a pele vai se quebrando. Então, quando a gente já tem a linha instalada, principalmente na região dos olhos, essa ruguinha do bravo, né, que é a ruga da professora. Brava. Né, que quase todas elas têm. Quando isso já está instalado, o que a toxina vai fazer? Ela vai ajudar a fazer com que esse processo não se aprofunde mais. Certo. Mas se eu ainda não tenho e estou aplicando a toxina de forma preventiva, eu vou evitar com que fique uma ruga permanente. Então, e aí com que frequência? Porque, por exemplo, a frequência para uma pessoa a partir dos 40 anos da toxina, 2 vezes ao ano, uma média, né? De 2 a 3 vezes. De 2 a 3 vezes. Isso. Mas para esse jovem que começa lá com 20 anos, digamos, qual é a frequência dessa toxina? A frequência é a mesma. Tá. A gente pode dizer que as aplicações nos intervalos, geralmente eles têm que acontecer mínimo de 4, tá? Que é o período de ação da toxina, porque se a gente aplica antes disso, a gente pode fazer um efeito vacina e vai chegar um momento que a toxina não vai mais funcionar. Vai criar uma resistência, né? Mas e o tempo máximo de 6 meses. Tá. Por que no paciente de 20 também é importante? Por quê? Onde essa toxina se liga, né? Esse neurotransmissor, ele não funciona mais, tá? Mas aí daí tu me diz, mas Tanisa, por que a toxina ela tem uma durabilidade tão pequena? Porque o nosso corpo ele é tão inteligente que ele forma novas sinapses, novos neurotransmissores que fazem com que a musculatura volte, tá? Então, para esse paciente de 20, a regra é a mesma também, tá? De 4 meses a 6 meses Qual é a diferença, então?
do preventivo para uma toxina já para amenizar aquelas marcas de expressão? Na verdade, não tem muita diferença, tá? O preventivo quer dizer, ele vai estar evitando a formação das rugas. Ah, entendi, tá? entendi. E o paciente que já tem as rugas instaladas, então a gente vai prevenir a formação de novas rugas, né? Mas a gente vai fazer com que aquelas que já estão instaladas, elas parem. Entendi, então, a gente perfeito. vai fazer com que ela não se aprofunde mais. Aí a gente pode entrar com outros procedimentos nessas rugas que já existem para fazer com que elas voltem a produzir colágeno. Então, suponhamos que eu tenho um paciente que é uma reclamação recorrente, né? Essa área dos olhos que faz os vinquinhos e na ruguinha do bravo. Certo. Já tem essa linha formada. Então, eu vou paralisar a musculatura com a toxina e ali eu posso colocar fios de PDO lisos que vão estimular colágeno. Né? Então, assim, o importante é manter a constância dos procedimentos. Certo. Não adianta fazer um a cada 5 anos. Não, tem que ter a constância. Para a gente ter bons resultados, assim como no emagrecimento, assim como na nossa vida, a gente precisa ter a constância. Então, é de extrema importância. Agora, doutora Tanisa, antes a vida das pessoas, né, historicamente, nós tínhamos aí, às vezes, 50 anos, 70 anos. Hoje as pessoas vivem muito mais e de forma com muito mais autonomia, atividade, a longevidade aumentou e muito. E aí as pessoas não querem parecer velhas, né? O conceito velha é muito subjetivo, né? Mas, por exemplo, quando as pessoas te procuram em geral, o que mais as incomoda, já que nós estamos falando de gerenciamento de envelhecimento? São as rugas, são as marcas de expressão, é a perda de colágeno, é a perda de viço, em geral. A maior queixa no teu consultório qual é? As queixas, elas são divididas mais ou menos por idade. Né? Então, quando eu pego os pacientes que têm ali da faixa dos 20 aos 30 anos, elas geralmente estão buscando mais os preenchimentos e a toxina, né? Ou porque querem melhorar o lábio, porque está muito murchinho, né? Ou porque realmente querem melhorar essa questão de abrir o olhar, porque a toxina faz isso também. Sim. Então, geralmente, nessa idade, elas procuram mais os preenchimentos e a toxina botulínica. Certo. Aí as queixas, realmente, elas começam a acontecer a partir dos 40 anos. Que é exatamente a frase que nós usamos antes. A minha face está derretendo. Né? A minha face parece que está tudo caindo. Então, a reclamação, geralmente, dessas mulheres é o bigodinho, que é uma reclamação recorrente. Lembrando que bigode a gente não preenche, então por isso que a gente tem que tratar essa pele para melhorar, né? Verticalizar os tecidos. O marionete aqui, que é a boquinha triste, que é, eu tô com a minha boquinha triste, caidinha, né? Sim. E o bulldoguinho. Certo. Né? Aí, quando a gente vai para os 50 anos, elas já começam a trazer também essas mesmas queixas. Reclamo muito do pescoço, né? Que o pescoço, geralmente, ele é negligenciado pelo paciente ou pelo profissional. Exatamente. Né? Mas aí elas também trazem essas questões de manchas, a pele muito ressecada, com muita opacidade, né? Então, aí a gente também tem que agregar outros procedimentos para melhorar tudo isso. Sim. Agora, uma coisa que o jovem tem é aquele brilho natural da pele que nenhum iluminador, nenhuma base com glow nos fornece. O que é possível em procedimentos para que a mulher ou o homem retomem esse viço da pele, aquela pele que a gente olha de longe, aquela pele que tem vida? Sim. Bom, lá no consultório, atualmente eu não trabalho com tecnologias, né? Máquinas, então lasers. Eu acabei optando em trabalhar somente com os injetáveis. Mas eu gosto muito de trabalhar com a área que é o dos peelings. Certo. Né? Então, existem peelings que a gente pode aplicar especificamente nas épocas de frio, né? E existem peelings que a gente pode aplicar nas épocas de calor. Né? Então, a gente pode entrar com peelings hidratantes, peeling de ácido glicólico para dar um glow. E também a gente pode aplicar o Skin Booster, que ele é uma hidratação profunda. Então, ele vai agir de dentro para fora. Lembrando que, assim, quando a gente é jovem, a gente tem muito mais colágeno, né? Claro. Então, muito mais firmeza, isso dá esse brilho. E também, para a gente ter o resultado excelente dos peelings ou bioestimuladores, o que seja, é importante a gente se hidratar por dentro. Não é só a gente colocar coisas, né? Perfeito. A gente tem que ter muita hidratação. A água, ela é extremamente importante para que a gente tenha resultados satisfatórios, né? Agora, peeling de verão e peeling de inverno é por uma questão de sol, né? Abrasividade. Isso. Santa Maria é uma região bem atípica, porque nós temos um calor extremo, o abafado, né? Sim. Então, a gente tem que ter alguns cuidados também, essa questão da exposição. Eu não vou colocar um peeling médio, né? Que vai ter muita descamação no meu paciente, porque pensa, quando ele descama, a gente está
vindo uma nova pele. Sim. Tanto que a gente observa, a gente sempre fala, tem que usar o protetor mesmo quando estiver descamando. Sim. E a sensação fica horrível, porque onde está a pele velha fica escuro, Isso. e onde está a pele nova fica claro. Muito feio, exato. Porque a gente está com uma pele nova, então essa pele ela tem 21 dias para turnover, né, que quando ela forma essa barreira cutânea, então a gente tem que ter esse cuidado porque ela não está 100% protegida. Certo. Então, por isso que eu falo, época de calor a gente pode fazer peelings? Sim, mas a gente não vai fazer peelings descamativos. A gente vai fazer peelings que vão tratar mais a questão da hidratação, esse glow, esse brilho da pele. Aí na época de inverno, que é um pouco mais frio, onde a gente pode intensificar peelings de fenol atenuado, peeling de ata, para melhorar, que vão produzir colágeno. Então, por exemplo, fazer retração de tecido, que são os peelings médios a profundos. Então, a gente consegue. Aí a gente adequa isso mais para a época de frio. Olha, gente, que fantástico. Doutora Tanisa, eu já quero deixar aqui o convite para nós continuarmos conversando sobre isso, sobre esse envelhecimento saudável, né? E aí nós vamos tocar na nossa próxima conversa, queria te propor sobre essa questão de volumizar, naturalidade de harmonização, do termo a harmonização ter sido ficado um pouco deturpado. Então, já aceita o nosso convite para a nossa próxima conversa. Com toda certeza, será um prazer. Combinado. Muito obrigada, Obrigada viu? a você, Cris. Gente, vamos rapidinho para um break comercial e voltamos com muito mais. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região, Império do Pastel. Com um cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos, desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ao molho da casa. Disponível no delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel, qualidade e preço bom. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Estamos de volta com o programa Olhar D e hoje nós vamos falar sobre coleção autoral da Savoie, já outono e inverno. Você acha que ela está se precipitando? Não, tudo isso é trabalhado com muita antecedência, por isso que vem um resultado incrível, fantástico. Mas quem vai contar isso para nós é a própria Gabi Estrela. Muito prazer em receber essa linda aqui. Com a própria elegância essa menina. Gente, dá uma olhada, ela é muito linda. Obrigada. Gabizinha, eu novamente te convidei para vir aqui, porque tu me falou em uma conversa que já está confeccionando, elaborando, construindo a coleção outono e inverno. E a gente pensa, poxa, mas é novembro, estamos chegando no verão. Essa construção, ela precisa ser feita ela é feita com muita antecedência? Sim, é feita com muita antecedência, muito estudo. A gente começa primeiro nos estudos, né, nas pesquisas de tendências, e isso normalmente um ano anterior, né? Então, depois de pesquisas e entender realmente ali, fazer as suas apostas, a gente começa a tirar do papel as coleções, né? Então, a coleção
de outono e inverno 2024. Tem aí uma coleção que vai ser só destinada à coleção autoral, né? Uma coleção cápsula autoral, criada por nós, que bacana. Já seguindo aí as tendências para 2024 nessa estação mais fria. Agora, o que nos promete o outono e inverno? Porque tu nos falou em uma entrevista anterior que nós teremos um verão com presença de, inclusive, preto, né? Terrosos ainda vão estar fortes no verão? Sim. O areia, o bege, os neutros. O neon está forte no verão? Não, o neon deu uma caída Que agora. bom. Mas então nós podemos perfeitamente terrosos, preto, permitido agora no verão. Mas e aí no inverno, então? O que nós teremos na coleção outono e inverno? Que cores? No Quais outono e cores? inverno, nós continuamos nessa era conceito do Quiet Luxury, que é um conceito, na verdade, onde a gente percebe tons mais neutros e parece que está todo mundo bem cansado do color block, onde a gente encontrava muito neon, muitas cores vibrantes. Depois ali da pandemia veio muito forte essas questões das cores e agora a gente está dando uma cansada nesse peso visual. Então agora vem muito forte os neutros, o preto, como eu disse. E no outono e inverno 2024 reflete um pouco isso, né? A questão dos neutros vão continuar, porque no inverno, no outono, esses tons mais neutros, preto, branco e os terrosos, eles costumam normalmente ser mais apresentados. E a gente vem também com as cartelas mais candy color, que são aqueles pantones mais clarinhos, mais babies, né? Que são os rosinhas mais claros, os azuis mais suaves, enfim. Vem forte agora para outono e inverno. Outono e inverno. Agora, que tipo de roupa? Porque assim, a gente vê como uma marca Savoy, né? Blazer, agora cada vez mais forte os coletes, as pantalonas, os vestidos. Quais são os looks, a tendência que tu percebe que vai ser outono e inverno nessa coleção autoral? Nós teremos uma força ainda de alfaiataria? Quais são os elementos novos? A alfaiataria segue. Primeiro que ela é o nosso DNA, né? Então, independente da moda, da tendência em si, ela é o que representa muito o nosso DNA de marca. Mas ela segue no mercado aí como macro tendência e o blazer vem um pouquinho diferente agora no outono e inverno. Eles vêm um pouco mais clássicos e mais estruturados e um pouquinho mais retos, né? Então a gente teve os blazers mais justinhos, mais acinturados. Parece que no inverno agora a gente tem uma coisa mais over, algo mais confortável. Então a gente tem visto bastante nas passarelas as peças mais estruturadas, ombros bem marcantes, peças bem empoderadas. Como fica bonito. Sim, e as texturas, né, o chevron muito forte, as texturas bem clássicas, o Príncipe de Gales, o chevron, que são estampas e padronagens bem antigas e que estão voltando bem forte agora para 2024. Que bacana. Agora, Gabi, teve uma época que não se usava mais ombreira, né? Ficou brega, ombreira, e ela vem voltando. E como ela dá uma posição, uma postura mais alongada, mais austera, né? Mais bonita. Sim, nós teremos na coleção autoral uma ombreira um pouco mais marcante, mas de uma forma mais repaginada. Então a gente tem uma modelagem um pouquinho mais moderna do que as ombreiras antigamente. Ela é um pouco mais expressiva do que a gente tem visto agora. Ela vem um pouco mais imponente, mas ela vem numa modelagem mais moderna. As lapelas fazem esse papel de trazer tendências mais modernas. Então a gente tem lapelas mais com designers mais modernos. Ah, que bacana. Agora, Gabi, tanto em roupa quanto em calçado, a gente tem visto a tendência cada vez mais das pessoas quererem o conforto, né? Aqueles calçados extremamente assim, que a gente terminava a noite muito bonita, mas com os pés não conseguiam pisar. É aquelas roupas que a pessoa precisava ficar chupando barriga, muito preocupada com a postura. Hoje a gente vê uma moda mais confortável. Como é que tu percebe essa tendência? Por que tu acha que as pessoas cada vez mais buscam estarem com uma roupa muito legal e tal, mas estarem confortáveis? Eu considero que isso é um reflexo da nossa rotina do dia a dia, né? Hoje em dia, todo mundo com a rotina muito cheia, né? Então, inúmeras funções ao longo do dia, uma atmosfera de compromissos, assim. Então, acaba que a roupa, a gente precisa ter um conforto um pouco maior, né? Então, hoje a gente tem, as mulheres principalmente, têm se preocupado mais em relação ao conforto. Então, vê-se muito tênis, muitos sapatos mais baixos, que antigamente você não podia usar um sapato baixo para trabalhar num ambiente mais formal. Exato. Né? Então, hoje não existe mais isso. Hoje o tênis aí com alfaiatarias, rasteirinhas, os mules. Hoje as mulheres estão preocupadas bastante com essa questão do conforto, aliada à parte estética. Então, a gente tem aí várias marcas que estão trazendo nessa questão dos calçados confortáveis, mas também sofisticados. Agora, Gabi, todo ano tem... quem é que lança a mesma cor do ano?
Tem um instituto, A Pantone. né? A Pantone, que lança a cor do ano. Nós já sabemos qual vai ser a cor de 2024? Já saiu, Cris, mas eu te minto se eu arriscar aqui a cor. Eu tô na dúvida qual é a cor, mas já saiu a cor de 2024. Tá. De repente, numa próxima entrevista, nós vamos já ter a cor. Agora, quando tem essa cor, tu acha que as pessoas, de forma geral, assim, elas buscam se basear? Ou são as pessoas que fazem com que a moda seja assim? Ou é a moda que faz com que as pessoas usem? Qual é quem vem primeiro? Qual é o ovo? Quem vem primeiro, ovo ou galinha? Na verdade, é um ciclo, né? É um reflexo. Então, primeiro, o comportamento das pessoas, né, da humanidade, digamos assim, tratando de todas as pessoas, né, não somente o universo feminino. Então, primeiro o comportamento, de acordo com o que vai acontecendo no mundo. Por exemplo, a gente viu isso muito forte, na moda refletiu muito forte o comportamento depois da pandemia, como eu disse. Então, primeiro é o reflexo do comportamento da sociedade, e depois as grandes marcas, né, e as cabeças, né, do topo da moda inserem suas apostas ali para o público, normalmente fora do Brasil, né? E a gente acaba trazendo depois isso para nossa vida. Parece que nós nos inspiramos mais no que a gente vê fora, mas na verdade é um reflexo do mundo inteiro. Sim. Então acaba voltando pra gente de uma forma mais ditada, digamos assim, mas é tudo de acordo com o reflexo da humanidade. Da humanidade. Agora, Gabi, tu está nos falando que vai lançar uma coleção totalmente autoral, outono e inverno. Como é que porque uma coisa, nós temos uma empresa, uma loja, né, comprarmos de fornecedores, isso já demanda uma dedicação enorme. Agora, criar uma coleção do zero, pensando em tendências, ao mesmo tempo no próprio DNA da Savoy, na importância da alfaiataria, no público que consome o teu produto, como é elaborar? Como é que tu consegue? Com 2 filhos, com uma empresa, com trabalho, com consultoria de imagem, como é que tu consegue? E como é o processo da construção de uma coleção totalmente autoral, assim? Essa parte, para mim, não acaba sendo tão difícil, porque eu acho que vem automaticamente. Então, às vezes eu vejo algum tecido ali pela internet ou em algum lugar, e eu consigo imaginar uma roupa ali com aquele tecido, e muitas vezes é o contrário, né? Eu bolo na minha cabeça um designer, né? Depois eu ponho no papel, croquis que a gente chama. Muitas vezes o que eu quero colocar no mercado não dá certo, porque às vezes o caimento daquilo que não ficou legal, ou na hora de fazer o protótipo, né, que é a peça piloto, onde a gente faz a prova e depois passa por todo o teste de qualidade, às vezes não é bem o que eu estava planejando, né, ali no papel. Mas, normalmente essa parte criativa não é uma dificuldade para mim, pelo contrário. Eu tenho que por mim, eu quero confeccionar uma coleção muito grande. E pela dinâmica da Savoy, até para desacelerar um pouco essa ansiedade de consumo, a gente está introduzindo coleções cápsulas para os nossos clientes, então eu tenho que, às vezes, selecionar o tanto de modelos que eu gostaria de trazer. Se fosse pela criatividade, tu teria muito mais. Agora, Gabi, essa tendência do armário cápsula, da coleção cápsula, é justamente buscando essa diminuição de consumo e também essa otimização de que a pessoa nem sempre pode desfrutar. Seria maravilhoso se a gente pudesse comprar todos os dias, mas até por uma questão, né, de ecológica, ética, humana, enfim, esse guarda-roupa cápsula, essa coleção cápsula, ela é pensada de que forma, assim, para que a pessoa tenha isso, aquilo, e dentro disso consiga compor vários looks? Tá tudo muito interligado, Cris. Hoje nós estamos muito preocupados em relação à questão do consumo excessivo, porque isso afeta, como você falou, né, ecologicamente falando. Sim. Então, acaba que tá tudo muito interligado. E, automaticamente, a questão, como eu falei, do dia a dia da mulher, a rotina, depois da pandemia, todo mundo com muitos compromissos, os eventos super em alta. Então, as mulheres normalmente saem de manhã de casa e voltam só à noite. Então, elas precisam ter peças mais inteligentes, onde elas conseguem pluralizar isso e transitar em todos os períodos do dia. Então, tudo está interligado. E também pela questão da ansiedade da moda, né? A moda, ela é uma área muito ansiosa. Então, por exemplo, em 2023, nós já planejamos o que vai ser 2024. E agora, nessa virada do ano, já começa a se falar verão 2025. Nossa. Então, tudo muito ansioso. E nós mesmos, do varejo da moda, há um tempo atrás, acostumamos os nossos clientes a serem ansiosos. Então, era compra atrás da outra, as fast fashions, enfim. Então, agora a gente está com o papel inverso, né? De tentar fazer algo mais assertivo. Veio agora as consultoras de imagem com esse papel muito importante de mostrar essa sinalização de peças que vão ser mais
usadas, né? Então, acaba que tudo interligado e agora a Savoir, por exemplo, segue esse padrão de coleções cápsulas, pensando em peças mais assertivas, que não vão ficar nem parada em loja e nem fazendo sem fazer sentido no guarda-roupa, para que fique tudo inteligente. O guarda-roupa da cliente, o dia a dia dela e a loja. Gente, que bacana que é isso e que bacana que é essa preocupação. Se tu pudesse nos dizer assim, o que é necessário, tá? Digamos aquela mulher que ela agora começou a trabalhar em uma empresa onde ela vai ter ela vai dar mais importância agora para a sua imagem, para o seu posicionamento de imagem, ela quer passar mais uma autoridade. Se tu pudesse nos dizer assim, quais peças seriam importantes para que ela montasse este guarda-roupa cápsula? Eu considero num geral, porque isso vai muito do estilo, mas tratando num geral, né? Tá. Um bom jeans faz diferença no guarda-roupa. Uma terceira peça, que seria, no caso, o blazer, porque ele vai ajudar ela a usar em ambientes mais informais e também no trabalho. Camisa branca, eu acho que, assim, todo mundo precisa ter uma camisa branca. De tecido mais natural, coringa, né? E depois, uma calça mais social. Eu acho que tendo essas peças, você consegue... E as básicas, né? As regatas ou blusinhas básicas, que são peças simples. Eu costumo falar lá na loja que não é aquela peça que te dá prazer em comprar, você compra porque precisa. Mas elas são importantes, né? Sim. E elas acabam fazendo diferença ali na hora de compor os looks. Então, são peças assim que eu acho essenciais em todos os guarda-roupas. Agora, já que tu é uma pessoa que faz consultoria de imagem, entende muito de imagem, que tipo de sapato se coloca para compor assim esse look nessa pegada que nós estamos imaginando daquela mulher mais empresária, aquela mulher que está num cargo que ela precisa ter uma imagem mais, passar uma austeridade ao mesmo tempo com uma elegância? Segue sendo escarpão ou a gente pode colocar outros calçados? Tem algumas variações. Por exemplo, eu faço muito stylings para eventos, para ensaios corporativos, né? Então, quando a gente tá, por exemplo, eu tenho uma cliente que tá no consultório dela, ela quer fotografar no consultório dela. Eu considero que o consultório tem que transmitir uma questão de limpeza, higiene, então eu oriento o sapato fechado. Os sapatos fechados, por mais tradicionais que sejam, eles vão continuar transmitindo essa mesma mensagem. Sim. Eles são mais clássicos, os escarpins demonstram mais direcionamento, formalidade, e por ser fechado, não mostrar os nossos dedos, né, eles também transmitem uma questão mais de correto. As sandálias, elas são mais casuais, mais despretensiosas, informais. É possível você usar num ambiente, mas dependendo daquele momento, por exemplo, é um ensaio fotográfico, ou vou apresentar um trabalho, então os sapatos fechados, eles vão te trazer essa mensagem mais executiva. Olha, gente, que show, que coisa boa a gente contar com a Gabi aqui. Gabinha, muito obrigada, muito sucesso. Gente, a Gabi daqui uns dias está de casa nova, viu? Ela está lá no Vita Center, está com uma loja incrível. Muito obrigada por essas dicas preciosas que a gente precisa realmente para conseguir montar nosso guarda-roupa cápsula, otimizar o que a gente tem, gastar menos, ser mais consciente, com o planeta. Muito obrigada, viu, Gabi? Obrigada, Cris. Este foi o Olhar D, eu espero que você tenha gostado. Os nossos convidados são escolhidos para levar para você um conteúdo de relevância. Olhar D tem um oferecimento de doutora Márcia Belin Vargas, médica oftalmologista, atendimento com empatia e alegria. Grenoble Imóveis Planejados, projetamos sonhos com design e precisão. Doutora Tanisa Dalmolin, especialista em harmonização facial. Savoir, moda com conceito. Doutora Vanessa Bock, excelência em harmonização facial. E Nana Clínica, valorize a sua beleza com naturalidade. Doutora Estela Mota, gastro e hepatologista, pelo equilíbrio da sua microbiota. Genki Estética e Saúde, a verdadeira beleza floresce quando cuidamos de nossa saúde com amor e dedicação. Doutora Ana Paula Rezende, médica ginecologista, reposição hormonal segura e ética. Aline Gomes, fisioterapeuta e psicomotricista, atendimento especializado no desenvolvimento infantil. Este foi o Olhar D e amanhã tem mais. Até mais!